Iniciaremos a abordagem ao tema alvos moleculares, tratando do grupo de biomoléculas mais comumente associado à ação específica de fármacos, as enzimas. Esses biocatalisadores são essenciais para a ocorrência de vida, contudo, também estão associadas a muitas condições patológicas. A aula que segue resgata aspectos moleculares da função das enzimas, enfatizando o papel dos resíduos de aminoácidos relacionados à atividade catalítica. Dessa forma, a descrição mecanística das reações envolvendo enzimas será feita para um grupo representativo de enzimas, as proteases. Subsequentemente, será destacado como a função catalítica pode ser afetada pela ação de fármacos. Consideramos anteriormente que, de modo geral, os alvos moleculares de ação de fármacos podem pertencer a qualquer classe de biomoléculas. Entretanto, o mais comum é que os fármacos atuem sobre as estruturas proteicas, sejam proteínas estruturais, mas principalmente receptores e enzimas. Dentre estes, as enzimas constituem o grupo mais representativo. São, em seu conjunto, ferramentas essenciais para a ocorrência e manutenção da vida. Da mesma forma, muitas condições patológicas estão associadas a elas. As enzimas ocorrem no meio intracelular, extracelular ou inseridas na membrana das células e são definidas por sua importante função, a catálise das reações bioquímicas. Na sequência, serão pontuados os aspectos moleculares do papel das enzimas no evento de catálise e, em seguida, será destacado como a função catalítica pode ser afetada por ação de fármacos. Dessa forma, deve ser compreendido que, para que atuem como catalisadores, as enzimas fornecem o entorno adequado para que ocorra a reação. Aproximam os reagentes e os posicionam adequadamente de modo a facilitar as interações que levam ao estado de transição, pois enfraquecem as ligações dos reagentes e, eventualmente, podem participar da reação. Na ilustração, pode-se observar uma enzima descrita pelo seu mapa de superfície, em 2 estágios, cujo sítio ativo está destacado em azul. Nessa região se encontra o sítio de interação do substrato da enzima. Tendo em vista os aminoácidos constituintes do sítio ativo de uma enzima, podemos relacionar a estes 2 papéis importantes, o de reconhecimento molecular e o de catálise. O reconhecimento molecular pode envolver aminoácidos de qualquer grupo e está associado à formação de ligações por forças não covalentes entre substrato e enzima, ou seja, ligações de hidrogênio, ligações iônicas, interações dipolares ou interações hidrofóbicas, dentre outras. A catálise enzimática, por outro lado, compreende reações ácido-base e, em casos específicos, também reações nucleofílicas. As reações ácido-base ou de transferência de prótons são as reações mais comuns em meio biológico. Envolvem resíduos de aminoácidos ionizáveis, geralmente ácido aspartico, ácido glutâmico e histidina. As transferências de prótons ocorrem mediadas por protonação e desprotonação dos grupos presentes na cadeia lateral desses resíduos, que podem ocorrer nas suas formas neutras ou iônicas. A catálise nucleofílica é mediada por resíduos de serina, trionina ou cisteína, que apresentam grupos hidroxila ou sulfidrila nucleofílicos em suas cadeias laterais. Estes participam de reações promovidas pela enzima. As enzimas são classificadas em 6 grupos de acordo com a modificação química que promovem no substrato, sendo estes os da oxorredutase, das transferases, das hidrolases, das liases, das isomerases e das ligases. Os mecanismos das reações promovidas pelas enzimas de cada um desses grupos são bastante diversificados, sendo que para desenvolver a descrição mecanística da catálise enzimática, vamos destacar representativamente as hidrolases, mais especificamente as proteases. As hidrolases promovem a hidrólise de diferentes grupos funcionais e são subclassificadas em esterases, que atuam na hidrólise de ésteres e ésteres fosfato, glicosidases, que clivam grupos acetais dos sacarídeos, e proteases, envolvidas na hidrólise de ligações peptídicas.
As ligações peptídicas, constituintes da cadeia principal das proteínas e peptídeos, correspondem a grupos amida. As amidas fornecem como produtos de hidrólise um derivado carboxilado e uma amina. Amidas são bastante resistentes à hidrólise química, não enzimática, mas podem ser clivadas por 3 mecanismos distintos em reações com proteases. As proteases são classificadas de acordo com a composição de seu sítio catalítico e podem ser agrupadas pelo mecanismo da reação que promovem em aspartil e glutamil proteases, metaloproteases e serino-treonino-cisteíno proteases. Na figura está apresentada a estrutura cristalina de uma aspartil protease em que os resíduos de aspartato do sítio catalítico estão destacados em vermelho e seu substrato peptídico em preto. As aspartil-proteases apresentam em seu sítio ativo 2 resíduos de ácido aspartico, na figura destacados em laranja. As glutamil-proteases, em lugar de ácido aspartico, apresentam ácido glutâmico. Estes resíduos participam de transferências de prótons importantes, pois reduzem a energia dos estados de transição das etapas envolvidas nas reações de substituição nucleofílica promovida pela água. Isso decorre, em parte, da ativação da carbonila da amida frente ao ataque nucleofílico da água, em razão da protonação do oxigênio carbonílico pela carboxila de um dos resíduos de ácido aspartico. Adicionalmente, a desprotonação da molécula de água a favorece como nucleófilo e conduz à formação de intermediário tetraédrico que se decompõe no produto e regenera a condição inicial da enzima. As reações com metaloproteases também envolvem ataque direto de água à carbonila de amida. O metal complexado no sítio catalítico, o íon zinco no exemplo, atua como ácido de Lewis, aumentando a reatividade da carbonila ao ataque nucleofílico da água, esta ativada também pela desprotonação concertada. Nesse exemplo, a basicidade do resíduo de histidina, que atua na desprotonação da água, é acentuada pela associação de um carboxilato de ácido aspartico. A partir da formação do intermediário tetraédrico, a reação se desenvolve de maneira semelhante à da aspartil-glutamil proteases. As proteases nucleofílicas promovem a hidrólise peptídica por meio de 2 reações sucessivas de substituição à carbonila. Na primeira, o grupo nucleofílico, a hidroxila de serino no exemplo, é ativado por desprotonação e ataca a carbonila do grupo amida, o que evolui para o intermediário tetraédrico, que ao se decompor forma um éster derivado da enzima. A regeneração da enzima envolve a reação de hidrólise mediada por água alocada no sítio catalítico, via substituição nucleofílica à carbonila de éster. Os mecanismos de ação de alguns fármacos envolvem enzimas que dependem de cofatores ou coenzimas para o desempenho da função catalítica. Estas são chamadas holoenzimas. As coenzimas são substâncias orgânicas ou metalorgânicas que participam das reações promovidas pela enzima. Em outras palavras, juntamente com o substrato enzimático, são os reagentes do processo químico. Na ilustração, pode-se observar a representação do complexo cristalino de uma enzima envolvida na fermentação láctica, a lactato desidrogenase, com NAD+, sua coenzima. O NAD+, aparece em destaque na ampliação como um mapa de superfície e indica a região do sítio ativo da enzima. As enzimas são alvos moleculares de fármacos, uma vez que a inibição enzimática pode levar à modulação seletiva de diversos processos bioquímicos por bloquear a formação de um metabólito essencial, e isso pode resultar em efeito terapêutico. Os fármacos que atuam sobre enzimas são, portanto, inibidores enzimáticos, que podem se associar diretamente ao sítio ativo da enzima ou a sítios alostéricos. O primeiro grupo compreende os inibidores competitivos e os substratos suicidas. O inibidor competitivo é reconhecido pela enzima assim como o substrato e se associa a esta por forças não covalentes. O fármaco, ao contrário do substrato, não sofre modificação química por ação da enzima. Nesses casos, a formação do complexo fármaco-enzima é reversível e a inibição é fortemente afetada pela concentração do fármaco em relação à do substrato. A associação fármaco-enzima impede o reconhecimento desta pelo substrato, não havendo, portanto, conversão desse no respectivo metabólito.
A figura à direita ilustra um complexo enzima inibidor competitivo. Em azul, destaca-se o sítio ativo da enzima, mais especificamente o sítio de reconhecimento do substrato. Um exemplo de fármaco que atua como inibidor competitivo é o captopril, um agente antihipertensivo inibidor da enzima conversora de angiotensina, a ECA. A ECA tem um papel importante no controle da pressão arterial, em parte por converter angiotensina 1 em angiotensina 2, a partir da clivagem da ligação peptídica destacada em vermelho na estrutura da angiotensina 1. O captopril se associa ao sítio ativo da enzima conversora de angiotensina e bloqueia o reconhecimento da angiotensina 1. Essa enzima é uma metaloenzima que apresenta íon zinco em seu sítio ativo, ao qual o grupo sulfidrila do captopril interage fortemente de acordo com a representação do complexo captopril-ECA à esquerda. O fármaco e o elemento metálico estão representados em branco. Alguns fármacos, chamados de substratos suicidas, modificam a enzima covalentemente e disso resulta o efeito de inibição. Estes sofrem transformação química por ação da enzima. Alguns exemplos são conhecidos, dentre eles a aspirina. A aspirina é um analgésico e anti-inflamatório que inibe as ciclooxigenases, ou COX. Estas catalisam a formação de importantes mediadores inflamatórios a partir do ácido araquidônico. A aspirina interage com o sítio ativo das ciclooxigenases e reage, por reação de transesterificação, com uma hidroxiladicerina que o constitui. A modificação covalente da enzima resulta na sua inibição, pois corresponde a uma alteração de reatividade e topologia do seu sítio ativo. O mecanismo da reação está apresentado à direita de maneira simplificada. Como resultado, a enzima fica acetilada. Na imagem, que está apresentada a estrutura cristalina da enzima COX-1 acetilada por reação com aspirina, a serina acetilada está destacada pelo círculo em vermelho. Alguns fármacos atuam em sítios alostéricos, ou seja, em outra porção da enzima que não o sítio ativo, mas normalmente próximo a esse, como na imagem à esquerda. Interações por forças não covalentes entre o fármaco e o sítio alostérico resultam na alteração da conformação da enzima, que afeta a forma da cavidade correspondente ao sítio ativo, removendo a complementariedade com o substrato, e com isso bloqueia a atividade enzimática. A nevirapina é um exemplo de inibidor alostérico. Esse fármaco é empregado no tratamento de infecções pelo HIV. Ele inibe a enzima transcriptase reversa do vírus ao se ligar a um sítio hidrofóbico próximo ao sítio ativo da enzima. Na imagem do complexo cristalino, a estrutura da nevirapina está destacada em azul. Na próxima aula, continuaremos com o estudo dos alvos moleculares de fármacos, especificamente de um outro grupo, os receptores. Os receptores, como as enzimas, são de natureza proteica e desempenham um papel fundamental nos eventos de biosinalização. Muitos fármacos atuam na ativação ou no bloqueio dessa função, de modo a apresentar a resposta desejada. Até lá!